Boa noite. Olá, boa noite. O Fantástico fala agora sobre a investigação de uma tragédia que, um ano atrás, teve repercussão nacional. A morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, na queda de um avião no mar de Paraty, no Rio de Janeiro. Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero refizeram o trajeto de aproximação do avião, que estava a apenas 1 minuto e meio do pouso. E vão mostrar o legado que o ministro deixou no combate à corrupção no Brasil. Quando um avião cai, deixa luto e muitas perguntas. Este deixou também uma nação em choque. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, relator da Lava Jato, morreu hoje à tarde na queda de um bimotor em Paraty, no sul do estado do Rio. No voo estavam também o piloto Osmar Rodrigues, o empresário e dono do avião Carlos Alberto Filgueiras, a massoterapeuta Maíra Lidiane Panas e a mãe dela, Maria Hilda. Estes são os destroços do avião. Estão na base aérea do Galeão, no Rio. O emaranhado de fuselagem e cabos é resultado do impacto do avião na água. Algumas partes foram desmontadas, os motores levados para análise. Em cima da porta, um buraco aberto pelos bombeiros logo após o acidente para tentar passar uma mangueira com ar para a única vítima que ainda estava viva. Puxa! Puxa! Quando o ar chegou, Maíra, de 23 anos, não tinha mais forças. A gente pensa, no que a gente poderia ter feito, onde a gente errou, ou se a gente poderia realmente ter feito alguma coisa. Flávio ajudou no resgate, que, sob tempo ruim, retirou destroços e o gravador de voz da aeronave. Ainda sob o impacto da tragédia, o filho do ministro Teori lançava uma suspeita. Foi mesmo um acidente? Acho que seria muito ruim para o país e se imagine que um ministro foi assassinado por causa de um processo que julgue. O momento era decisivo para a Operação Lava Jato. O que aconteceria com a delação da Odebrecht envolvendo mais de 200 políticos? A homologação estava nas mãos do ministro Teori. A presidente do Supremo, amiga pessoal de Teori, pediu rapidez e transparência nas investigações. É preciso que tenha certeza de que não ficou dúvida sobre o que aconteceu, especialmente para quem gostava dele e para as instituições também. Na base aérea do Galeão, técnicos da Polícia Federal e do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, analisavam os destroços. Tudo na aeronave foi avaliado. Sua estrutura toda, seus motores, seus equipamentos de radionavegação. A perícia da Polícia Federal buscou sinais de explosivos, incêndio, restos de produtos que poderiam indicar sabotagem. Não encontrou nada. Depois de quase um ano e todas essas análises, os investigadores não encontraram nenhum sinal de ação criminosa. O que então provocou a queda do avião? A gravação de áudio recuperada no laboratório do CENIPA, em Brasília, dá muitas pistas. Não só a conversa entre as pessoas a bordo, que podem ser captadas, mas os sons, som de motor, som do fluxo de ar passando pela fuselagem da aeronave, tudo isso contribui com o processo de investigação. O conteúdo está em sigilo, mas uma fonte que teve acesso ao material diz que o avião voava normalmente até a queda. Com esses áudios, dá para reconstituir no computador os últimos 30 minutos do voo. A gente tem a expectativa de que final de janeiro e início de fevereiro a gente já tenha alguma coisa para apresentar para a sociedade. Já a Polícia Federal, que aponta responsabilidades, deve demorar mais. Ainda há 2 perícias para concluir. Na última quinta-feira, embarcamos num voo numa aeronave igual à que decolou do Campo de Marte, em São Paulo, levando o ministro Teori. Nós partimos do Rio de Janeiro. Até Paraty é o mesmo tempo de voo, por volta de 30 minutos. O dia está nublado, mas com boa visibilidade. Bem diferente do dia 19 de janeiro do ano passado. Chovia forte e o tempo aqui muda muito rápido. O avião tem capacidade para 7 pessoas, 5 passageiros e 2 pilotos. Como naquela viagem, nós hoje decolamos com 5 pessoas a bordo. A diferença é que nós temos 2 pilotos. Ter 2 pilotos não é exigência para este avião.
O piloto Osmar Rodrigues era muito experiente, dava aula sobre como pousar em Paraty. Os investigadores suspeitam que ele tenha ficado desorientado por causa da chuva e pouca visibilidade. Em condições assim, voando sobre a água, o piloto pode confundir o que é céu. Mais um na cabine faria diferença. O que a gente vê usualmente é que um piloto desorienta enquanto o outro piloto, colega dele, está desorientado, né? E tomar o comando da aeronave. E assumir o comando e evitar o acidente. Um teste no Instituto de Medicina Aeroespacial da Força Aérea